Olá, irmãos, tudo bem? Pronto para mais uma EBD, a melhor escola do mundo? Nós vamos falar sobre a nova condição do salvo. Confesso que não é fácil, né? Entender alguns textos, alguns versos, e aí muitas das vezes a lição também vem com tanta informação que você não consegue guardar tudo. Então eu vou fazer assim, se os irmãos me permitirem. Vou pegar pontos da lição e aí depois nós vamos pôr situações práticas para o nosso dia a dia, né? Que aí eu acho que fica mais fácil de nós estarmos guardando e gravando essas informações, né? Então, a nova condição do salvo. Então o texto áureo ele diz assim: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, né? E essa nova condição, segundo a nossa lição, ela fala assim: esta nova condição dita privilégios e responsabilidades que devemos conhecer bem e estar fundamentados, né? De que forma que a gente consegue estar fundamentado? Através da Bíblia e através da nossa comunhão e do nosso compartilhamento, né? Sobre coisas, sobre o nosso mundo espiritual. Muitas das vezes a gente conversa sobre trabalho, jogo, diversão, e muitas das vezes nós esquecemos de compartilhar coisas espirituais, né? Que vão nos esclarecer muitas das vezes, né? Abrir a nossa mente. Então tudo isso nos ajuda, né? E aí nós temos duas imagens, né? Bem bacanas aí, que é uma pessoa em dúvida. Em que caminho seguir, né? Que nova situação é essa que eu vou estar seguindo? Será que vou para o lado direito, vou para o lado esquerdo? E a segunda figura é uma quebra de correntes. Então a gente fica livre, né? Depois dessa nova condição a gente vai ficar livre de alguns julgos, né? Que foram impostos para que nós tivéssemos essa nova oportunidade. Então vamos lá. A nova condição de filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai. Então nós lemos lá em Gálatas 4 assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, né? Então até antes de Jesus, até o seu amadurecimento, vamos dizer assim, o povo era regido pela lei, né? E nós vivemos hoje situações que nós somos direcionados pela lei. E nem sempre é difícil, não é fácil, seguir essas orientações dadas, né? Mas nós temos que nos esforçarmos para que a gente não infrinja o que foi imposto para que haja ordem, né? E aí o texto que eu separei foi que Deus ele preparou o ambiente usando a murmuração do povo, os reis, profetas e o exílio para a chegada e para a vida e morte de Jesus. Nós temos um Deus que é onisciente, né? E aí o que a gente pode traduzir tudo isso aí em prática, né? Que assim como um pai planeja, né? Ele planeja e ele projeta o futuro para o seu filho que está por vir, aí a mamãe em gestação. Deus fez assim com Jesus, preparou tudo, né? Ele já sabia de tudo. Sabia do pecado que entraria no mundo, sabia que o povo ia reclamar por um rei, sabia que o povo ia ser subjugado por outros povos, mas ele tinha um plano para tudo isso, né? Um plano para que nós tivéssemos, né, esse plano salvífico, a salvação vinda do Pai para esses filhos que estavam perdidos, né? E aí eu vou ler assim, no que eu trouxe para a nossa prática, né? Assim foi Deus preparando e orquestrando tudo para que Jesus pudesse vir e cumprir a sua missão salvadora para todos aqueles que nele creem, né? Então, crendo, nós vamos ter a salvação. Se nós não crermos, infelizmente, vai se perder a salvação. Tá bom? E aí a gente vai para essa nova condição de filhos
que nos outorga o selo, que é a garantia desta nova situação espiritual, né? Você já teve aquela sensação de ouvir uma voz te dizendo: faz isso ou faz aquilo, se você errou, por que você falou aquilo naquele momento, né? Graças a Deus nós temos esse Espírito Santo que está aí nos orientando, né? Muitas das vezes nos puxando a orelha para que a gente não erre mais ou erre menos, né? E aí o verso de Gálatas 4:6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. A revista destaca: a presença milagrosa do Espírito em nossos corações, no homem interior, dada como selo, garantia da nossa salvação em Cristo, Filho de Deus, é que nos conduz ao clamor fervente, reverente e dependente de Deus, dizendo: Pai. Então a gente clama, né, por esse Pai que está ali para nos ajudar, para nos levantar, para sarar as nossas feridas, né? Então nós temos que ter isso no nosso pensamento, de que o Espírito Santo é Ele que vai interceder por nós, né? Porque a gente não sabe como pedir muitas das vezes. Então é Ele que vai chegar lá e vai falar assim: poxa vida, Ele está precisando, né, intermediar a nossa petição diante do Pai. E aí eu destaco assim: o Espírito Santo dá prova da permanência de Jesus nas nossas vidas, que é a nossa tarefa no mundo. Então a presença de Jesus é nós resplandecermos Ele. Essa é a tarefa. Não é fácil, mas é uma tarefa que é possível nós cumpri-la. O Espírito começa e transforma muito antes da nossa conversão. Então o Espírito Santo ele vai falando com a gente no decorrer até o momento daquela semente germinar, e aí Deus vai dando crescimento, né? Nos dando sinais da sua presença nas nossas vidas, né? Foi o que eu disse numa fala anterior. A gente ouve, né, algumas orientações, mas a gente não sabe porquê, mas aí depois a gente vai parar e vai pensar: nossa, o Espírito Santo já falava comigo antes, e agora ele vai continuar a falar aos nossos corações. A condição de filho nos dá o entendimento que somos herdeiros. Você tem alguma coisa para herdar, né? Dos seus pais ou dos seus avós, né? Se alguém tem, é isso aí, aproveite, né? Essa herança que está reservada para você. E aí o verso em destaque é o verso 7 que diz: portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obras de Deus. Então Deus ele já havia preparado para que nós tivéssemos essa oportunidade de herdar o reino dos céus. E a lição diz assim: a herança é aquilo que recebemos sem que tenhamos tido alguma participação, mas que nos permite desfrutar desta herança aqui e agora. Mas a desfrutaremos em plenitude lá na eternidade, onde todos juntos cantaremos, né, ao nosso Deus para sempre, né? Muitos sabem o quanto é importante essa herança, mas acabam sendo seduzidos e colocando em dúvida a possibilidade de permanecerem nesse testamento. O amor de Deus nos garante através de Jesus que receberemos a porção da herança que foi comprada com sangue e assinada com amor. Então, que nós possamos, né, tomar posse dessa herança e fazermos com que a nossa vida agrade da melhor forma possível ao nosso Deus. Nós não somos perfeitos, então nós não vamos fazer da forma que Deus gostaria que realmente, mas a gente vai se esforçar, né, com o auxílio do Espírito Santo, para que a gente possa continuarmos sendo merecedores dessa herança. A condição de filho
promove um relacionamento com Deus e conhecê-lo também, né? Então, você conhece bem o seu pai, a sua mãe, o seu irmão que senta com você nos bancos da igreja, na faculdade, ou aquele colega de trabalho? Você conhece bem, né? Então tudo isso, para que a gente chegue a esse conhecimento, é necessário que nós tenhamos aproximação, né? Troca de ideias, e aí você vai conhecendo e esse relacionamento vai ganhando forças ao ponto de você falar, não, isso não é uma característica dessa pessoa, né? Ele não agiria assim. Ou o inverso também pode acontecer. Não, ele faria isso. Infelizmente, ele faria, né? E aí o verso em destaque é o verso 8, que diz: no passado, quando não conhecieis a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não eram deuses, ou não são deuses. Muitas das vezes as pessoas antes, né, de se converter falavam, eu gostava disso, eu gostava daquilo, e aí depois, a partir do momento que elas aceitam a Jesus como seu suficiente Salvador, eles falam, nossa, gastei tanto tempo fazendo aquilo que era errado, prestando culto a outros deuses, né? E ao invés de prestar culto a esse Deus que é tudo nas nossas vidas. A história nos revela e nos ensina como podemos conhecer a Deus, isto é, através de Jesus declarando que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, os deusezinhos vão ficar para trás, porque aí nós vamos ter um único Deus, né? Que é o nosso suficiente Salvador. E aí nós temos em Jó que ele declara, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus, ele é amor, e somente quem já recebeu amor sabe o quanto é importante e transformador ser amado. Isso só acontece porque existe um relacionamento e através dele podemos conhecer quem é esse verdadeiro amor. Então, que nós possamos, né, aumentar o nosso relacionamento com Deus para que Ele realmente faça as transformações necessárias para que nós possamos continuar agradando Ele da forma que Ele quer. A condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre, né? O que um filho escravo tem de direito? Nada, né? Somente aquele que é da esposa, da primeira esposa, ele tem herdade, né? Seja ela posse de terras, gados, empresa, né? Então, a vinda de Jesus nos permitiu sermos herdeiros dessa promessa, né? Reconhecer a herança divina nas nossas vidas nos faz ter a certeza que iremos participar de todas as promessas, não porque somos merecedores, mas porque Ele nos amou primeiro e nos deu o privilégio de sermos participantes, assim como o filho da promessa, como foi Isaac, né? Ele foi o filho da promessa, então estava destinado a ele, mas com a vinda de Jesus, Deus abriu o leque para que todos aqueles que creram ou que irão crer em Jesus sejam feitos filhos dessa promessa, né? E aí nós vamos partir para essa nossa conclusão, né? Tem alguns pontos que são importantes, né? Algumas sugestões para essa nova condição de salvo. Primeiro, com gratidão a Deus por esta tão grande salvação, privilégio nosso. 2. Sempre crescer na graça. O que é a graça? Né? Algo que nós não merecemos. Mas nós nos esforçamos de tal forma que Deus ele fala, olha, não merece, mas eu vou dar. Sabe quando você falhava com seu pai ou com sua mãe, que ela falava, olha, você não merece, mas eu vou te dar? Deus faz exatamente isso com a gente.
a gente não merece, mas Ele nos concede, né? Muitas das vezes coisas que, pelas nossas limitações, impossibilitaria que nós recebêssemos algo, mas Ele nos dá. Vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos, né? Um verdadeiro filho, ele imita o pai. E quando ele imita o pai, as pessoas falam assim, poxa vida, você era filho de fulano e tal? Você parece, você tem traço, você anda do jeito do seu pai, você fala como seu pai. E que nós possamos ser esses filhos que realmente copiem o nosso pai eterno. E por último, compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas, né? Sendo essa testemunha viva do poder transformador de Jesus na minha e na sua vida. Queridos, eu espero que vocês tenham guardado alguma coisa no seu coração. Se você teve dificuldade assim como eu, volte lá no texto, leia e faça uma reflexão que te aproxime da vontade de Deus e que te faça ter entendimento. Que Deus continue te abençoando e ótima semana.